Oi gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo. Meu nome é Milena e hoje a gente vai estar fazendo uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Câncer. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês. Já peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim você sabe quando tem vídeo novo por aqui. E também curta o vídeo, assim você ajuda o canal a crescer, tá bom? Vamos lá. Dessa vez, eu vou começar perguntando pelo que vocês estão aprendendo, o que vocês têm que entender do processo que vocês estão vivendo, tá bom? 6 de ouros. Três de copas. A justiça. Aqui parece que tem alguma coisa que você tá precisando de ajuda, mas que como você é uma pessoa que gosta muito de resolver tudo sozinha, você gosta de trazer muita da responsabilidade para você, e às vezes são responsabilidades que não são nem propriamente sua, isso faz com que às vezes você não enxergue as oportunidades que você tem de ser uma pessoa mais leve. Por quê? Aqui tá mostrando que tem até 3 pessoas que elas podem te ajudar nesse processo que você tá passando, e parece que você não consegue enxergar isso, porque você quer terminar esse processo sabendo assim, eu fiz isso tudo sozinha. Só que esse processo tá sendo demorado porque poderia ser facilitado de um jeito muito mais... Como é que eu posso falar? Mas poderia estar sendo mais fácil se você estivesse aceitando ajuda. E eu acho que é isso que a espiritualidade deseja falar no momento. Que você precisa aprender a aceitar ajuda. Aprender a entender que quando você está perto de pessoas que você gosta e que elas te ajudam a crescer na vida, isso é positivo não só para você, como também para outra pessoa. É uma troca muito boa. Porque a gente somos animais que... A gente vive em comunidade, que a gente gosta de estar sempre rodeado de pessoas. Então, se você está o tempo todo tentando fazer tudo sozinho, às vezes traz um peso desnecessário. E aqui parece que tem pessoas que querem te ajudar, que querem fazer com que a sua caminhada aqui na Terra seja mais leve, mas que você não está permitindo com que isso aconteça. Então, aqui a espiritualidade está pedindo para que você dê uma chance a elas, e também dê uma chance a si, de ver a vida de uma outra forma, de parar de ver tudo tão preto e branco. Porque aqui eu também vejo que parece que você está... tentando ter resultados diferentes, mas eu acho que você está repetindo muita coisa aqui, principalmente esse quesito de não querer ajuda, de não achar que não precisa de ninguém, porque aqui eu vejo que você está repetindo alguns padrões do seu passado, que você conscientemente não sabe disso, só que você não entende por que tá tendo os mesmos resultados. Só que tá tendo os mesmos resultados porque você não tá sabendo pedir ajuda ou aceitar ajuda quando ela vem de forma espontânea para você. Eu sinto que às vezes você se sente até um pouco com vergonha de aceitar, como se ou você fosse menos, ou você achasse que as pessoas estão querendo te ajudar porque acham que você não dá conta, e não tem nada a ver com isso. Só que como também veio essa justiça, vem me falando o seguinte, que você pode mudar todo esse cenário entendendo que a partir da ação de olhar para a ajuda de uma outra forma, vai fazer com que você colha outros frutos também, seja eles não só em relação ao que a pessoa está te ajudando, mas também no seu jeito de lidar com as pessoas socialmente. 3 de espadas. E aí parece que você lida dessa forma, por quê? Porque você já sofreu muito, você já teve muita decepção, e aí você acha que a forma de não ter decepções é você sempre fechando as portas para quando as pessoas veem uma vulnerabilidade sua e tentam ajudar, tentam chegar mais próximo disso. E aqui a espiritualidade está falando que entende o porquê de você fazer essas coisas, mas que já deu tempo de você entender que você pode sim ter as pessoas mais próximas de você, mas saber até onde você pode contar com elas, entendendo quem são os tipos de pessoa que você se envolve e entendendo que você pode só guardar certos
certas coisas vulneráveis demais para si. Isso não quer dizer, por exemplo, que você tenha que recusar sempre uma ajuda. Você pode ir... Como é que eu posso falar? Mas eu sinto que é o seguinte: você tem que aceitar ajuda, você tem que deixar essas pessoas chegarem mais perto de você, só que você pode limitar até onde elas chegam nas coisas que doem dentro de si para que elas não tenham munição para te machucar. E ainda assim se permitir ser vulnerável com essas pessoas, porque essas pessoas elas querem uma conexão mais forte com você. Só que se permitir ser vulnerável não quer dizer entregar de bandeja todas as coisas que te feriram no passado e mostrar para elas como que você se feriu ou quais gatilhos você tem. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você se mostrar quem de fato você é e não ficar sempre muito rígido, porque eu sinto que tem aqui uma rigidez, que às vezes você, no meio de uma comemoração, no meio de um evento social, às vezes você não consegue se soltar porque você fica pensando, e se eu falar demais? E se eles não gostarem de quem eu sou? Só que se você tiver sempre essa rigidez, você não vai conseguir com que as pessoas te conheçam verdadeiramente. Então eu sinto que essa parte da vulnerabilidade tem muito a ver com isso, também com mais com a espontaneidade. Então não é chegar contando todas as coisas que te feriram no passado e as coisas mais íntimas do seu coração, e sim se permitindo mostrar quem é a sua essência. Cinco de copas. Rei de paus. Aqui eu sinto que todos os momentos em que você aceitou ajuda, você de certa forma se sentiu um pouco em débito com as pessoas que estavam te ajudando. E seja da forma que elas ajudaram. Não precisa ser só no quesito financeiro aqui, tá? Mas eu sinto que independente da forma que elas te ajudaram, você sempre se sente em dívida quando elas te ajudam. Você sente que você deveria entregar algo a mais. Então, às vezes, esse que é o problema. Porque você se sente em dívida com a pessoa e aí você acaba entregando coisas a mais. Em vez de você conseguir analisar a situação, você entrega tudo que você tem muito rápido. E aí isso faz com que muitas vezes tenha o ciclo repetido de você entregar muito rápido suas vulnerabilidades, não entender o terreno onde você está pisando e se decepcionar, porque as pessoas às vezes elas falam demais. E elas criticam demais, então isso faz com que você sempre pense que você não pode dividir as coisas do seu coração com outras pessoas. Só que isso não tem nada a ver com com você aceitar ajuda. Você pode aceitar ajuda e isso quer dizer o quê? Que a pessoa quer te ajudar e que você está disposto a permitir ser ajudado. E é isso, você não precisa entregar a mais por conta dessa ajuda. Porque se a pessoa ela decidiu te ajudar, foi por conta algo que partiu dela. Então não tem nada que você possa, que você tenha, você não tem que entregar nada mais para essa pessoa, porque a ajuda tem que vir de coração, né? E se for para a pessoa fazer uma ajuda, né, e depois te cobrar, então quer dizer que você não deveria aceitar a ajuda daquela pessoa específica e não de todo mundo à sua volta. Ás de paus, a estrela. Eu sinto que esse ás de paus junto com a justiça, que é o quê? Você entendendo que tudo que tá acontecendo com você é relacionado a coisas do passado, porque às vezes você não está agindo de uma forma racional e equilibrada. Porque, por exemplo, essa não aceitação de ajuda não vem de um pensamento equilibrado e racional, vem de uma decepção que você teve do passado.
Então, a partir do momento em que você começa a entender isso, quais são os tipos de ações que você tem por conta de coisas do passado e não por estar neutro e olhando a situação como deveria, desse olhar de imparcialidade, aí você entende o que você tem que trabalhar, que é o quê? As suas decepções do passado, de parar de sempre tentar prever o futuro jogando uma ilusão que é do passado, porque eu sinto que aqui você já teve muita decepção e isso faz com que você... Como é que eu posso falar isso? Mas esse medo excessivo de não querer que aconteça faz com que você sempre tente reproduzir isso, tente enxergar as coisas com olhos do passado. Só que esses olhos do passado estão fazendo você primeiro ficar aprisionado ao passado e não conseguindo enxergar as coisas de forma clara. Então você não está conseguindo tomar decisões de forma imparcial e que parem de ser do modo automático, porque aqui não está tendo imparcialidade, está sendo sempre baseada no medo, na dor e no sofrimento que você já teve. Então aqui a vida pede para que você tenha um momento mais de pausa e entenda o que nessa situação que você está vivendo, o que você pode fazer sozinho. Primeiro, essa é a primeira pergunta, de forma clara, sem que os suas emoções elas falem muito, porque nesse momento, como tem muita dor relacional do passado, pode ser que esses sentimentos de que as coisas não vão fluir, de que não vai dar certo, eles podem vir à tona. Então é um momento de tentar trazer o maior possível a sua racionalidade, entender o que você pode fazer. E se houve aqui chegou uma pessoa querendo ajudar, como que essa pessoa pode ajudar? E como que você pode lidar com receber ajuda sem entregar demais a outra pessoa e sem repetir um padrão do passado. E aqui, se não chegou ainda essa ajuda para você, eu vejo chegando, porque veio aqui um Ás de Paus e no fundo de deck a gente ainda tem um 8 de Paus. Ou seja, se ainda não chegou essa ajuda para você, pode ser que surja de uma forma inesperada de pessoas que você nem achava que poderiam estender a mão. Mas eu vejo que esse processo de você se permitir ser ajudado e de alguém querendo te ajudar, vai te ajudar a curar uma ferida do passado, onde você vai entender o porquê que você agia de certa forma e vai começar a agir de contramão, vamos dizer assim, ao que você fazia, tendo que uma mudança nas ações que você estava tendo, consequentemente vai ter uma mudança no que você estava recebendo e você vai começar a entender qual o melhor lado que você deveria ir para não deixar com que essas feridas comandem a sua vida. E aí sim você vai se libertar delas, porque a ferida aberta nada mais é do que a gente deixando com que as decepções do passado comandem a nossa vida, porque a gente está atrelado a elas, a gente está de certa forma amarrado. Então aqui você vai se libertar indo de contramão às coisas que você fazia. E aí isso vai trazer uma cura muito grande para você e você vai entender a dosar melhor os momentos que você... Como é que eu posso falar? Mas você vai aprender a se mostrar no quesito de essência para todas as pessoas à sua volta de uma forma muito mais fácil e também muito mais dosada. Você vai entender, por exemplo, essa pessoa... ela vai saber quem eu sou, mas só até aqui. Essa outra pessoa, ela já é mais confiável, então ela pode saber um pouco mais de mim. Então eu vou entregar um pouco mais das coisas do meu coração e das coisas que eu sonho. Mas eu sinto aqui que você tem que ter um pouco também de segredos que você guarda muito pra si. Tem que ter isso. Tipo assim, seus grandes sonhos... Você pode comentar com amigos muito próximos, mas tem algumas coisas que você guarde mais para si, não conte todos os processos, porque é algo tão íntimo que eu sinto que, por mais que a pessoa seja muito confiável, é bom ter algo que você tenha só para si, porque desse modo você tem certeza que ninguém vai interferir e você vai ter uma sensação de maior controle. E óbvio que o controle excessivo é algo negativo, mas eu sinto que nesse sentido vai te trazer uma maior sensação de estabilidade, de que as coisas vão fluir. Então aqui, se essa pessoa, por exemplo, que vier, vai te ajudar num processo seu, relacionado a algum sonho ou a alguma coisa grande,
ela pode te ajudar pode saber aonde que ela vai te ajudar. E não precisa saber do processo inteiro ou onde que isso vai dar. Vamos ver um conselho para vocês. A águia. Ui. O guaxinim. E o vagalume. Aqui caiu o guaxinim junto com o vagalume. E o guaxinim me vem muito numa energia de uma pessoa que é mais tímida e que tem medo de mostrar a própria luz. E aí tá sempre ficando nas sombras e às vezes não querendo chamar atenção, porque tem medo que as pessoas às vezes sejam maldosas ou invejosas com você. Mas aqui a espiritualidade tá falando que com a águia você é uma pessoa que sabe muito lidar com energias espirituais. Então é uma pessoa muito sábia, que consegue enxergar as coisas além. Então você não precisa ter esse tipo de medo, porque o medo excessivo desse tipo de coisa faz com que você, primeiro, tenha medo de se expandir. Então às vezes você poderia conseguir coisas além, só que você não consegue por causa desse medo. Então você está se travando por coisas externas, ou o que as pessoas vão falar, ou o que elas podem fazer em relação a isso. E também a espiritualidade está falando o seguinte: olha só, você é uma águia, e a águia, ela pega a cobra. Então assim, não tem por que você ter medo, você consegue lidar com isso muito bem. E eu vejo um segundo só. Eu vejo que esse medo excessivo seu faz com que você, às vezes, não se permita enfrentar esses problemas. E quando você vai se permitir enfrentar esses problemas, você vai ver que é muito maior que eles. E que, na verdade, você estava se limitando por algo que você acreditava que não conseguia lidar, mas, na realidade, você lida muito bem com isso. Então, ao invés de você ficar sempre nas sombras e tentando não chamar atenção, tem de ser quem você é. E se você chamar atenção, faz parte da sua luz e tá tudo bem. Então, não fique limitando a sua luz com medo do que os outros vão falar, com medo da inveja ou com medo de uma decepção. Mas, mais do que isso, eu sinto que você é muito protegido aqui. Então, assim, independente das pessoas falarem, elas não vão conseguir tirar o que é seu. Então, não tenha medo disso, tá? De forma alguma. E vou reiterar o que a gente falou lá no início, que é: aceite a ajuda das pessoas que querem te ajudar genuinamente aqui, porque vai ser algo mágico para você e para elas também. Por mais que às vezes a gente tenha algumas trocas e sinta que as pessoas, elas nos deram mais porque nos ajudaram a curar, você tem que entender que a sua cura, ela é responsabilidade sua. Então, ok que alguém te ajudou, mas quem foi responsável por 90% da coisa é você. Então, você não tem que sentir que deve algo a alguém por conta disso, tá bom? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo!